volta agora com um assunto bem interessante que eu tenho certeza que muita gente tem dúvida, que é inchaço, retenção de líquido, né? E aí eu quero até começar esse assunto com uma pergunta. Quantos de vocês que já começaram um dia com peso e terminaram com um outro? Né? Assim, aumentando 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos no dia, né? Então, gente, na verdade, quando a gente pensa em relação a peso, sempre o início do dia o ideal, né? Normalmente temos um peso menor do que o peso que nós encerramos esse dia. É normal a gente reter um pouquinho de líquido. Agora, o que não é normal é esse líquido, esse peso ser uma quantidade muito, muito alta, tá? Então, assim, acima de mais ou menos 1 quilo já não é considerável saudável, né? E a gente tem que entender o que está acontecendo nesse corpo, né? Primeiramente, para ele reter líquido. Muitas causas fazem parte, né, desse contexto, mas hoje eu vim trazer para vocês algumas dicas, né, para a gente conseguir minimizar um pouco desse inchaço. Então, a primeira dica que eu vou passar é tomar cuidado com a quantidade de sal. E isso muitas pessoas devem estar pensando, puxa, Daphne, isso é óbvio, né? Não comer muito sal, eu sei que, né, sal tem relação com inchaço. Só que muitas vezes as pessoas esquecem de alimentos que tem aí uma quantidade de sal embutido, ou seja, você não sente esse sal, mas ele está lá. Então, um grupo de alimentos que tem uma relação muito direta aí com essa questão do sal são os embutidos, né? E muitos alimentos industrializados, tá? Os embutidos principalmente são presunto e peito de peru. Então aquele peito de peru que as pessoas falam que é super saudável. Pois é, ele é riquíssimo em sódio, riquíssimo em sal, tá? Então sempre quando forem comprar, tomem cuidado com a quantidade de sal que tem neste alimento, principalmente se for industrializado, tá bom? Outra coisa, uma dica legal referente a sal é tirar o saleiro também da mesa, porque muitas vezes a gente coloca sal no alimento e nem precisa. Então o ideal é comer e experimentar esse alimento, especialmente salada, verificar o quanto que precisa só de sal para depois colocar o suficiente, tá? E tirar o sal torna-se um hábito legal para que você não sempre queira salgar um pouquinho mais o alimento, né? Então essa é a primeira dica. A segunda dica, que acho que é a clássica também, é ingerir água, né? Então, por mais que nosso corpo esteja retendo água, ingerir mais água favorece essa eliminação, tá? Então, o ideal é nós inserirmos 1 copo de água a cada mais ou menos 1 hora, tá? E até entrando nessa questão da água, não precisa ser necessariamente somente água pura. Para quem não gosta de beber água, colocar essa água com algum gostinho, um toquinho a mais é interessante. Então, por exemplo, colocar dentro dessa água limão espremido ou rodela de limão, colocar uma canela em pau, né, ou um pouquinho de canela em pó pode ser também. Gengibre em rodelas também é interessante, enfim, tornar essa água aromatizada, né? Fica com aquele gostinho gostoso e aí torna-se muito mais fácil consumir água, né? Outra coisa legal é inserir chás também. Além de ser uma forma gostosa de beber essa água, esse líquido, a gente pode escolher chás também que tenham propriedades diuréticas, ou seja, propriedades que favorecem a eliminação dessa água. E um dos exemplos, né, bem interessantes é a cavalinha, né? É uma erva interessante com esse efeito diurético bem forte, tá? Que vocês podem também comprar em lojas de produtos naturais, enfim, fazer a infusão. É importante sempre comprar a erva para fazer a infusão e aí consumir esse chá, umas 3 xicrinhas desse chá por dia. Outra erva interessante que tem um efeito diurético interessante é o hibisco e o chá verde também, tá? Então é outra dica aí, outro ponto importante para a gente abordar com relação ao inchaço. O terceiro ponto é tomar cuidado com alimentos que tenham gás, então bebidas gaseificadas e álcool, tá? Então assim, além do sal que favorece a retenção de líquido, o álcool também favorece e bebidas com gás também, tá? Outro detalhe referente a bebidas é tomar cuidado com bebidas light e diet, porque muitas vezes elas têm dentro de si os adoçantes e muitos adoçantes, a base dele é sódio, então ele vai reter líquido, né? Então tomar cuidado bastante com isso, tá? Uma outra coisa interessante é a gente também tomar cuidado com alguns hábitos que também faz com que a gente
inche mais. Então, por exemplo, a mastigação é uma coisa importantíssima que poucas pessoas fazem, né? Então, quando a gente mastiga bem esse alimento, ele é melhor digerido pelo nosso corpo, né? Melhor administrado, e dessa forma ele não fica tanto tempo parado no nosso estômago ou no nosso intestino. E quando ele fica muito tempo parado, ele fermenta mais e gera mais inchaço e também mais gases, né? Então a pessoa ela fica inchada com mais facilidade e esse alimento até também pode gerar uma leve inflamação nesse corpo, então também piora essa questão do inchaço, tá? Uma outra coisa importante também é a gente tentar comer pouco durante as refeições. Então, assim, a mastigação até não vai nos ajudar com relação a isso. Quando você faz um prato suficiente, que você mastiga bem, enfim, então come somente o suficiente, além de ser interessante para o emagrecimento, é também importante para que o nosso estômago não se dilate tanto, né? Não haja um aumento tão grande desse estômago, né? E também evitando aí inchaço, principalmente na região abdominal. Tá? Então essas foram algumas dicas referentes a inchaço, espero que vocês gostem, que vocês apliquem. E depois dê um pulinho no meu site que vai ter, vocês vão encontrar uma receita de uma sopa que ajuda, uma sopa diurética que ajuda aí a minimizar um pouquinho desses efeitos aí de inchaço, de retenção de líquido, tá? E claro, eu sou sempre aberta a sugestões, a temas que vocês queiram saber, então podem deixar aí nos comentários alguma informação, enfim, que vocês queiram escutar sobre, tá? E espero vocês no próximo vídeo. Um abraço!